Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Emanuele e tá começando mais um de Emanuele para você. Oi, gente linda, tudo bem com vocês, né, gente? Faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui nesse estilo pro canal e digamos que essa é uma reflexão evoluída do que quando eu comecei. Deus tinha me incomodado muito para falar sobre esse livro, que é um livro muito especial para mim da Bíblia. E como eu disse para vocês ontem no meu Instagram, quem me segue lá viu, que tudo que a gente faz fora da vontade de Deus gera enfado de alma, gera cansaço. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal é fazer vídeo de reflexão. A gente até pode passear por outros nichos, mas o que é o nosso propósito é o que dá prazer, que dá alegria de fazer. Então eu vim gravar para vocês esse vídeo porque ultimamente eu tenho percebido, visto na internet, que muitos jovens cristãos enfrentam grandes dificuldades. E a gente sabe que a vida cristã ela não é fácil. Viver com o nosso Jesus é lindo, mas exige seus sacrifícios, suas renúncias. E muitas pessoas não encontram apoio, não recebem aquela palavra de ânimo. As pessoas cobram demais dos jovens. Então eu vim trazer para vocês esses conselhos e esses confortos da Bíblia, tá? Não que nós não vamos enfrentar dificuldades na vida cristã, porque ainda vamos enfrentar muitas. Mas se estivermos ligados ao nosso mestre, nós conseguiremos passar por essas situações, por essas dificuldades, por essas cobranças e essas exigências. Porque a palavra de Deus fala: eu vos escolhi jovens porque sois fortes. Então somos fortes para enfrentar as situações e as dificuldades que a vida cristã nos traz. O livro que eu quero começar falando, essa é uma série que eu quero criar aqui no canal. E eu conto muito com a ajuda de vocês, compartilhando, se inscrevendo, deixando o like, para me incentivar cada vez mais a gravar. E o livro que eu quero começar falando é o livro de Provérbios. É um livro muito especial para mim. É o livro da sabedoria, né? E foi um dos livros que Deus usou muito para falar comigo. Principalmente quando eu pedi a Ele que moldasse meu temperamento, que me ajudasse a ter cada vez mais um caráter cristão, que guiasse as minhas atitudes e a minha direção. Então eu resolvi começar essa série falando sobre ele, porque é um livro muito especial para mim. E tem muitos conselhos práticos para nossa vida. Palavras de fácil entendimento, que todo mundo consegue compreender. Então eu quero começar por ele. E o Antigo Testamento se divide em 3 partes: as leis, os profetas e os escritos. O Provérbios está nesse último grupo, que é os escritos. No Israel antigo, nós tínhamos 3 tipos de ministros: os profetas, os sacerdotes e os sábios. E os sábios, a sua sabedoria, ela não vem de si mesmo, ela vem de Deus. Então, Provérbios é o livro da sabedoria. Um dos autores de Provérbios é o próprio Salomão, né? Que foi um homem muito sábio aí na Bíblia, a gente sabe, acompanha e vê a história de Salomão e sabe que ele foi um homem de muita sabedoria. Foi algo que ele pediu a Deus, e também tem outros autores. E o tema de Provérbios é a sabedoria para a vida correta. Não tem como ser outro tema, né? Porque é um livro, assim, muito especial para mim. Realmente, se você quer adquirir sabedoria, se você precisa ser um bom pai, você consegue adquirir isso lendo a Bíblia, e Provérbios traz isso com muita clareza. Se você quer ser uma boa mãe, você consegue adquirir essa qualidade de boa mãe lendo a Bíblia, e Provérbios traz isso. Quer ser uma boa esposa? Lê Provérbios. Quer ser um bom filho? Lê Provérbios. Lê a Bíblia. E principalmente Provérbios, que traz tudo com muita clareza. E a data do Provérbios que ele foi escrita é cerca de 970 a 700 a.C. Eu separei para vocês alguns dos versículos que Jesus usou para falar muito comigo. E eu vou trazer para vocês o versículo e uma explicação dele. Eu espero muito que vocês gostem. O primeiro versículo que a gente já vai começar falando tá em Provérbios 6:6. Que já vem com um título bem: não seja preguiçoso. E é uma coisa que é muito da nossa geração. É a preguiça de fazer as coisas, a preguiça de ir, de cumprir o que tem que fazer. Então já é um conselho extremamente prático. Provérbios 6:6. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olhe para os seus caminhos e ser sábio. O preguiçoso é aquela pessoa que adia o começo das coisas, que não termina o que começou. É aquela pessoa que escolhe não fazer, aquela pessoa que não tem ação. É um adepto da lei do menor esforço. E a preguiça na esfera espiritual é uma coisa muito perigosa, porque a gente fala assim: ah, mas eu tô tão cansado. Ai, Senhor, mas meu dia foi tão longo. Como é que eu vou parar pra ler a Bíblia, pra orar? Eu não tenho tempo, eu não consigo. E aí a preguiça, ela vai cada vez mais entrando na sua vida e se torna algo assim que pra você não vai ser mais chocante.
ela vai se tornando ali, vai chegando, vai morando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E cada vez menos você está próximo de Deus, porque você está mais perto da preguiça, você está perto da lei do menor esforço, você está adiando as coisas que você começou, você não está terminando o que você começou. E isso não é bom. Então, se queremos ter um caráter cristão, ser um exemplo, ser uma referência, ser um espelho para alguém, devemos não ser preguiçoso. Porque a Bíblia fala para observar a formiga. A formiga é tão pequenininha, mas ela consegue ali, ela cata seu alimento, ela estoca ele para que no inverno ela tenha o que comer. Então, não seja preguiçoso. O versículo que eu vou ler agora talvez seja um dos mais claros de Provérbios. E é um versículo que é extremamente especial para mim, ele é carregado de testemunho para mim, porque é algo que eu pedi ao Senhor e foi uma resposta de oração. Que é o Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. E todos nós sabemos que antigamente as cidades tinham muros, os muros de Jerusalém. Elas tinham muros para guardar as cidades, proteger. Então, se uma tropa viesse invadir, primeiro ela teria que passar pelos muros. Se alguém estranho chegasse na cidade, primeiro ele teria que passar pelos muros. Então, uma pessoa que não consegue conter o seu próprio espírito, que não consegue conter a sua raiva, a sua ira, o seu ódio, que não consegue conter as coisas que ele guarda dentro de si, é uma pessoa como uma cidade derribada sem muros. Qualquer um invade, qualquer um entra, qualquer um manipula, qualquer um lida, pega a sua raiva ali e transforma em algo que se torna ruim para você, ruim para sua vida, para o seu ministério. Porque a Bíblia diz que devemos ser mansos e temperados. Ah, mas eu tenho que ser besta e escutar tudo quieto? Não, você apenas tem que ser manso e temperado. Saber lidar com as diversas situações da sua vida. Porque a gente vai enfrentar muita coisa durante a nossa caminhada cristã. E principalmente vão existir pessoas que vão servir ali como um teste para nós. O Espírito Santo vai acontecer situações que precisam acontecer para que a gente possa ser guiado a ser melhor para o Espírito Santo, que a gente possa louvar o nome de Deus com as nossas atitudes. Porque um filósofo cristão disse que nós somos a única Bíblia que alguns incrédulos vão ler, e que a nossa vida está sob escrutínio constante. Então, que tipo de Bíblia nós temos sido aos outros? Somos aquela pessoa que não tem um temperamento correto? Somos aquela pessoa que explode a qualquer momento? Somos uma cidade derrubada sem muro? Que tipo de Bíblia nós temos sido? Nosso próximo versículo é uma das características mais bonitas do ser humano, a sua humildade. Tenha humildade de espírito. Provérbios 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, quando nós não somos humildes, nós não temos como ser honrados, porque nós mesmos nos vangloriamos, nós mesmos nos exaltamos. E o que acontece, que decepciona muita gente, é que muitas pessoas esperam galardão do homem, esperam ser reconhecidos pelo homem, esperam que a sua honra venha do homem. E não, a sua honra vem de Deus. Às vezes as pessoas aqui na Terra não vão notar as coisas que você fez, as coisas que você faz, o seu esforço, a sua luta, o quanto você busca ser melhor. Mas Deus está vendo. Deus está sempre nos vendo, então o que importa é o que Deus vê. Porque o Senhor recompensa cada um segundo as suas obras. Então não se importe se as pessoas à sua volta andam se vangloriando, se elas não têm humildade. Tenha você humildade de espírito. Não seja uma pessoa soberba, seja uma pessoa humilde. A humildade é uma das melhores características do ser humano e é algo que nós cristãos devemos manter sempre. O nosso próximo versículo de Provérbios já diz o quê? Seja sábio de coração. Provérbios 16, 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, quando nós somos sábios em nosso coração, e como a gente encontra sabedoria? Lendo a Bíblia, buscando a Deus, pedindo de Deus a sabedoria. Porque não adianta de nada termos a sabedoria humana, termos a filosofia, termos a história, termos a sociologia humana, se não tivermos a sabedoria divina. Nós não teremos doçura nos lábios para falar, nós não teremos o cuidado e a atenção com as palavras. Nós não teremos nada se não tivermos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E sim, nós podemos pedir sabedoria a Deus, porque o Senhor nos dá. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos mostrar. Então seja sábio de coração. No seu coração guarde sabedoria. Se você não sabe, se você não entende, escolha não falar, para que as suas palavras não se tornem amargas. Que você tenha doçura nos lábios e sabedoria no seu coração. O próximo versículo de Provérbios que a gente vai ler, talvez seja uma das coisas mais difíceis de se praticar, para adquirir a sabedoria, para ter uma boa conduta, que é não revidar o tolo na mesma moeda. Provérbios 26, 4.
Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não faça semelhante a ele. Então, como é difícil, às vezes, a gente não responder uma resposta atravessada, né? A gente não entrar ali em brigas, mas às vezes as pessoas vêm até nós procurando briga. Vêm até nós com a intenção de criar contendas e confusões. Então, quando nós respondemos na mesma moeda, nós revidamos o tolo na mesma moeda, a gente se faz semelhante a ele. Então, para que não nos façamos semelhante a ele, devemos ser mansos e temperados e não revidar o tolo na mesma moeda. O próximo versículo de Provérbios não é só um versículo, é uma lição de vida. É algo que a gente deve buscar todos os dias, porque não há quem não minta. Porque só a gente falar que não mente, já estamos mentindo. E Provérbios 20:17 vai dizer para não mentirmos. Escutem só. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas de areia. Eu não sei quem aqui já criança já colocou areia na boca, mas é uma sensação muito ruim. É uma textura muito estranha, é algo que arranha a nossa boca, é uma coisa simplesmente horrível. Então, quando você mente, é suave a mentira, você consegue se livrar de alguma coisa. Mas depois, o pão que foi suave se transforma em grão de areia. E o diabo é o pai da mentira. E ele gosta que as pessoas mintam, que as pessoas fiquem envergonhadas, porque o diabo, ele tenta na sua vida, quer que você minta, para ele encobrir o seu pecado, mas depois ele revelar e lhe deixar envergonhado, causar escândalo. E Deus não envergonha. Então, o diabo sempre tenta fazer isso, então não minta. Por mais que a verdade seja difícil de dizer, por mais que às vezes não seja uma boa opção quanto a verdade possa magoar as pessoas, é melhor que você conte a verdade, que você não minta, que você obedeça a Deus como seu Senhor e não minta. Evite a mentira na sua vida, irmãos, porque a mentira, ela destrói de uma forma que eu não sei nem como dizer pra vocês. A mentira, ela corrói, a mentira, ela destrói, a mentira assombra. Então evite, não minta, procure não mentir. O último versículo de hoje, que a gente vai ler, eu tenho certeza que muitos de homens já ouviram, que é Provérbios 4:23. Guarde o coração, que diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Geralmente, na atualidade, a gente diz que o cérebro tem um comando das nossas atitudes, das nossas emoções, de que direção nós devemos seguir. Mas, na Bíblia, o coração é considerado o diretor da atividade humana. Ele é o centro. Dele procedem as saídas da vida. Então, o que a gente não guarda, a gente perde. Algo que a gente não tem cuidado, a gente acaba por perder. E o nosso coração, ele é enganoso. Então, a gente deve guardá-lo, deve cuidar dele. Deve evitar deixar que coisas ruins entrem no nosso coração. Que pensamentos imorais, que atitudes ruins se acheguem ao nosso coração. Eu quero ler para vocês um pedaço do estudo da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre o coração. O coração é o centro do intelecto. As pessoas sabem as coisas em seus corações, oram no coração, meditam no coração, escondem a palavra de Deus no coração, maquinam males no coração, guardam as palavras da sabedoria no coração, pensam no coração, duvidam no coração, conferem as coisas no coração, creem no coração e cantam no coração. O coração também é o centro das nossas emoções, né, gente? É o que nos guia. Porque, como eu falei pra vocês, na atualidade a gente acha que o cérebro guia as nossas emoções, os nossos pensamentos e a direção. Mas na Bíblia, o coração se refere a esse centro. Então, o que a gente deve guardar é o nosso coração. Porque muitas coisas passam pro nosso coração. Sabe quando alguém diz assim, não deixa descer pro coração? Por quê? Porque o que é maquinado dentro do coração é, assim, coisas que a gente realmente quer fazer. Que a gente realmente quer cumprir. É o desejo que o coração tem de fazer. Então, a gente não deve nunca deixar o nosso coração à toa aí pra encontrar males, pra maquinar coisas ruins contra os outros, pra guardar sentimentos que não agradam a Deus, pra reter coisas que não agradam a Deus, pra fazer coisas que não agradam a Deus. Então, a gente deve guardar o nosso coração de todos esses males. Então, quando esse versículo diz sobre tudo que a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o antônimo de vida é morte. Então, quando a gente não guarda de onde sai a vida, a morte adentra. E não é só morte física, morte espiritual, a morte emocional. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. Seja a relacionamentos, seja a amizades, seja a vinganças, seja a desejos. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente maquina no nosso coração.
Porque o coração do homem é enganoso. E o coração do homem o faz cair. O coração do homem faz ele maquinar coisas que não agradam ao Senhor e que levam à própria destruição. Então, guarde o seu coração. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que esses conselhos você ponha em prática, que você consiga ser transformado através do nosso Senhor Jesus, que é maravilhoso, que salva, liberta, cura e leva para o céu, que nos ama, que cuida de nós. Eu tô muito feliz de ter gravado esse vídeo. E é isso. Beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. E pra quem quiser ver mais coisas da Bíblia, eu tenho um Bíblia Studio no Instagram que se chama Bíblia Studio Manu, então me siga lá pra ver mais vídeos e mais coisinhas. E eu pretendo trazer mais vídeos assim pro canal. É isso, tchau!